Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o bico Arlex. O bico é uma parte muito importante. Ele tem a função de determinar o tamanho do seu leque e o quanto de tinta você vai estar jogando, ou seja, a vazão que vai estar saindo do seu produto. Como que eu posso escolher? Ele tem várias cores e tem vários códigos diferentes. Então, às vezes eu tenho bico preto, azul, cinza, verde e amarelo. Para sinalização, é mais utilizado o bico preto e amarelo. Tabela de bico ali que vocês estão vendo. Então, ali em cima eu tenho todas as vazões que existem dos bicos. Depois eu tenho aqui o tamanho do leque de cada bico vai fazer de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Essa é a maior que tem, até 45. Então, menor é 5, maior é 45. Depois eu tenho na outra tabela ali, lá embaixo, a vazão que me corresponde a esse bico. Então, vamos pegar um exemplo que nós estávamos falando ali, o bico 319. Eu vou lá, olhar nele, lá no final, ele vai me dar aplicado, se eu ficar durante 1 minuto fazendo faixa, 1 litro, ponto 47 na minha faixa. Por exemplo, se eu quero uma vazão, uma faixa mais forte, eu vou um pouco mais devagar. Se eu quero uma faixa mais rala, eu vou um pouco mais rápido. Ok? E como que eu faço uma faixa de 10 centímetros? Preciso fazer uma faixa de 10 centímetros. Que bico que eu preciso usar? Bom, você está falando que você quer determinar uma faixa de 10 centímetros, não é verdade, Lucas? Então, eu te aconselho você usar o bico número 2, olhando na tabela. Então, eu vou olhar lá na tabela, bico 2, ele vai me dar uma faixa de 10 centímetros. Entendi. Mas e se eu precisar fazer uma faixa de 40, uma faixa de pedestre? Eu te indico o bico 8. Que ele vai fazer a faixa de 40. Então, se desce lá na tabela, vai ter o bico 8, olha ali na frente, ele está dando uma faixa de 40 centímetros. Lembrando, gente, que eu nunca posso passar a vazão do meu equipamento, tá? Então, o bico nunca pode ter uma vazão maior que o seu equipamento suporta. Ou seja, eu tenho que olhar a vazão do meu equipamento. Um exemplo, se eu tenho um equipamento com uma vazão de 2.7, então, olhando na tabela, eu vou ter que usar um bico até aproximadamente com uma vazão de 2.54, correto? É um bico 25, então pode ser um bico 325, 425, mas é o máximo que eu posso usar no equipamento que tem uma vazão de 2.7 litros. Exatamente. Bom, aí na tabela é aquelas coisas que a gente escuta de vez em quando, mexe 60, mexe 100, quais são as diferenças disso aí? Então, é o tamanho da malha. Por exemplo, se a gente pegar um mesh 60, o que significa? O 60 é o número de furos que tem em um quadrado de filtro. Então, quanto maior o número de furos, mais fechado é o filtro. Então, por exemplo, assim, o 30 vai ser o filtro mais aberto. Por quê? Tem 30 furos nesse quadradinho de filtro, tá? Por que é importante isso aí? Porque as tintas, apesar de elas serem filtradas no processo de fabricação, às vezes acaba passando algumas, que a gente já falou para vocês, cargas, esses minerais que ficam, acabam passando. O que isso vai gerar no seu equipamento? Talvez ele pode entupir o bico. Então, qual que é a função do filtro? É ele filtrar essas cargas, esses minerais, para não passar para o bico. Lucas, tá? lembrando que esses filtros eles só protegem o bico. Se cair alguma impureza na tinta, no seu balde de tinta, ele já tem um outro filtro lá no pescador, que esse sim vai segurar isso para proteger a sua bomba. Se cair alguma impureza dentro do balde lá, esse vai danificar a bomba. Então, esses filtros que nós estamos determinando aqui agora para vocês, eles só fazem a proteção do bico e para o desgaste do bico, ok? Entendi. Lembrando então, fecha muito bem o balde, não deixa entrar nenhuma impureza, porque se entrar e passar pela peneira ali do pescador, ele vai direto para a bomba e vai danificar seu equipamento. Correto. Lucas, então como é que eu determino a escolha correta do filtro a ser usado para o meu equipamento de demarcação viária? Então, legal. Primeiro eu preciso saber que tipo de bico que você está usando, porque como você falou para mim, o filtro vai auxiliar o bico, tá? Exato. Então eu preciso saber o bico que você está usando. Então vamos, por exemplo, aquele 319 que a gente tinha falado. Se você está usando um bico 319, eu te indicaria um filtro mesh 60, que já normalmente vai com as bombas de sinalização, tá? Correto. Esse bico é indicado também para materiais como acrílico, epóxi e autossólidos. Lembrando que essa tabela que a gente tem não é uma regra, mas sim uma recomendação, tá?
Ok, Lucas.